Então, boa noite a todos novamente. Pessoal, já coloquei lá no SIG, então, o conteúdo da nossa aula de hoje, né, que é o início do capítulo 7, nosso curso da Cisco aí, que é sobre ACLs. Então, hoje a gente vai ver uma primeira parte, aí ver o subcapítulo 7.1 e 7.2. Já coloquei lá 3 exercícios práticos, o PEC 3, tá? Sobre ACL. Tentem fazer o máximo que vocês conseguirem. E na aula que vem a gente vê o subcapítulo 7.3 e encerra, então, o capítulo 7 do nosso curso aqui da Cisco. Então, pessoal, a gente vai ver hoje aqui o capítulo 7, que é listas de controle de acesso, ou também em inglês a sigla ACL, né? Access Control List, ok? A gente tem ainda o capítulo 7, 8, 9 e 10, tá? Depois a gente vai ver DHCP ainda e NAT. De todos os conteúdos desse módulo, eu acho que, de repente, o ACL, às vezes, é um pouco mais difícil dos alunos entenderem, tá? É um pouco mais complicado, eu acho, de todos os 10 capítulos, tá? Então, primeira coisa, o que é uma ACL, pessoal? Uma ACL é uma série de comandos que a gente dá para o sistema operacional que controla como o roteador encaminha ou elimina pacotes, tá? De acordo com as informações no cabeçalho do pacote. Então, a ACL vão ser regras que vai existir no roteador, que vai fazer com que o roteador elimine ou aceite determinados pacotes de acordo com as informações que ele lê nesses pacotes, tá? Então, as ACLs, elas podem realizar as seguintes tarefas: limitar o tráfego, aumentar o desempenho da rede, fornecer o controle de fluxo de tráfego, fornecer segurança para acesso à rede, tá? Porque ela vai permitir bloquear ou limitar determinados computadores ou redes para acessar um determinado segmento da rede, filtrar o tráfego com base no tipo de tráfego, como, por exemplo, o tráfego de telnet, e selecionar host para permitir ou negar acesso ao serviço como FTP, HTTP, e qualquer outro serviço que a gente tenha na nossa rede. Então, por exemplo, eu posso no roteador criar ACLs aqui para negar tráfego de vídeo de uma subrede específica, negar acesso de uma subrede para outra subrede, por exemplo, permitir recebimento de e-mail e negar o recebimento de pacotes telnet, negar, por exemplo, acesso de uma subrede de RH aqui numa parte específica da minha rede, negar, tipo, FTP, web, enfim, negar qualquer tipo de serviço de acordo com os protocolos, ok? A gente vai ver aqui nesse capítulo, tá, somente a CL padrão, que ela só leva em consideração o IP de origem do pacote para fazer a permissão ou negação do envio desses dados, tá? Mas também existe a CL estendida, que ela também, além do IP de origem, ela também leva em consideração o IP de destino, além também de considerar a porta ou o tipo de serviço que está sendo, protocolo, desculpa, que está sendo utilizado, como, por exemplo, TCP ou UDP, tá? Então, uma CL é uma lista sequencial de instruções que vão permitir ou negar, né, como eu já falei anteriormente, os dados no roteador, e são conhecidas como entradas de controle de acesso ou ACEs. Então, as ACEs são chamadas de instruções da ACL. Então, uma ACL é uma lista, é um conjunto de ACEs, que são as entradas de controle de acesso. Quando o tráfego da rede ele passa então, através de uma interface configurada com uma ACL, o roteador ele vai comparar as informações no pacote com cada uma das ACEs, das instruções que fazem parte dessa ACL, na ordem sequencial, para determinar se o pacote corresponde a uma dessas ACEs. Tá? Isso é chamado então, de filtragem de pacote. Uma filtragem de pacote, então, ela pode analisar os pacotes de entrada e ou saída e pode ocorrer na camada 3 ou 4. Então, como eu falei, a gente consegue fazer uma ACL de acordo com o IP ou também o protocolo TCP, UDP e quais portas está sendo utilizado por esses protocolos. Tá? Uma coisa muito importante é que a última instrução de uma ACL ela é sempre um DN implícito, tá? Isso é inserido automaticamente no final de cada CL e bloqueia todo o tráfego. Então, por causa disso, todas as CLs devem, pelo menos, ter uma instrução permite, que é uma instrução para permitir algo. O que isso quer dizer? Quando eu crio uma ACL, automaticamente, mesmo que isso não apareça implicitamente ali, explicitamente, existe uma instrução de DN que nega tudo, tá? Então, quando eu crio uma CL, automaticamente eu estou negando todo o tráfego. Então, eu tenho que, no mínimo, ter uma instrução, uma CE, para permitir algum tráfego, alguma máquina, ou algum conjunto de máquinas ou subredes nessa CL, para que essa CL não negue tudo, tá? A não ser que eu queira ter uma CL que negue tudo, mas não faz sentido, né, eu ter uma CL que negue tudo. É como se eu estivesse desligando aquela interface do meu roteador, né?
Então, prestem atenção nisso, tá? Sempre no final de uma ACL tem um DN implícito. Então, a gente sempre tem que incluir instruções que permitam algumas máquinas, uma ou mais máquinas, enviar dados, né, através dessa interface que contém essa ACL. Uma outra coisa importante é que essas ACLs elas não atuam em pacotes que se originam do roteador, ou seja, são só pacotes que chegam do roteador e saem do roteador, tá? Mas nunca originados no roteador. E as vezes de acesso, então, vão expressar o conjunto de regras que vão permitir maior controle dos pacotes que chegam às interfaces de entrada, e os pacotes são retransmitidos através do roteador e pacotes que saem das interfaces de saída do roteador. As ACLs podem ser configuradas, então, para serem aplicados a tráfego de entrada e saída. Então, eu consigo criar uma ACL que vai filtrar os pacotes que estão entrando numa interface, assim como eu consigo também criar uma ACL dos pacotes que estão saindo de uma determinada interface. Então, as ACLs de entrada, os pacotes de entrada são processados antes de serem roteados para a interface de saída. Já quando eu crio uma ACL de saída, os pacotes de entrada são encaminhados para a interface de saída e, posteriormente, são processados, então, pela ACL de saída. Então, aqui a diferença é que na entrada eu já bloqueio antes, ou bloqueio ou permito antes de fazer o roteamento, e numa série de saída, primeiro eu faço o roteamento, encaminho para a interface de saída, e aí nessa interface que eu vou verificar se esse tráfego vai ser ou não permitido, né? Se não for permitido, eu já vou excluir ele ali antes de enviar para fora da interface. Ok? Para a gente criar as ACLs, pessoal, a gente tem que conhecer aqui um termo que a gente chama de máscara coringa, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o que é essa máscara coringa em ACL. Então, as ACLs em PV4 exigem o uso de máscaras coringa. Uma máscara coringa é uma sequência de 32 bits, tá? Binários, 1 e 0, assim como a máscara de subrede, e são usados pelo roteador para determinar quais bits do endereço serão examinados para ter ou não uma correspondência na minha ACL, tá? A máscara coringa ela costuma ser tratada como uma máscara inversa. A ideia é justamente essa, é o inverso de uma máscara de subrede. Pois diferente de uma máscara de subrede, em que um binário 1 é uma correspondência, aqui na máscara coringa, a correspondência é o 0. Tá? Então, vamos lá. A minha máscara coringa ela tem 32 bits, tá? São 4 octetos. As posições dos bits aqui são iguais lá na máscara de subrede. Tá? E quando tem uma máscara coringa que é tudo 0, isso aqui corresponde a todos os bits do endereço. Tá? Ou seja, seria todos os bits. Eu quero tudo. Tá? Nessa outra máscara coringa aqui, eu tenho 0, 0 e 6 bits 1 desse octeto. No último octeto da minha máscara coringa, eu vou ignorar os últimos 6 bits do endereço. Nessa outra aqui, eu vou ignorar os 4 últimos bits. Nessa outra, eu vou ignorar os 6 primeiros bits aqui desse octeto. E aqui na última, eu vou ignorar todos os bits do octeto. Okay? Então, por exemplo, eu tenho um endereço aqui que eu quero colocar na minha ACL, que é o endereço 192.68.10.0. E vou usar a máscara coringa 00.255.255. Percebo que realmente é o inverso de uma máscara de subrede, né? Quando eu tenho uma máscara, por exemplo, barra 16, que é 255.255.00, isso aqui é o inverso, tá? Com essa máscara coringa aqui, o que é o IP resultante? É 192.168.00. Ou seja, onde eu tenho 255, onde eu tenho aqui os binários 1 na minha máscara coringa, eu vou zerar lá no meu IP resultante, ou seja, eu vou desconsiderar. Isso aqui eu quero o quê? Eu quero filtrar, permitir ou negar, dependendo da minha ACL, qualquer pacote que tenha como endereço 192.168.0.0, que na verdade esse ponto 0.0 pode ser qualquer coisa, tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos para ficar mais claros. Então, aqui, por exemplo, calcular a máscara coringa para associar subredes PV4, a gente tem que ir praticando isso assim como a gente fazia em cálculo lá de PV4, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a máscara coringa vai estipular que cada bit do IPv4 192.168.1.1 deve coincidir exatamente. Então, se eu quero criar uma ACL para permitir ou negar exatamente esse endereço, qual é a máscara coringa que eu tenho que utilizar? É a máscara coringa toda 0. Porque, lembrando, quando eu tenho 0, eu levo em consideração os bits do meu endereço. Então, aqui eu quero levar em consideração todos os 32 bits do meu endereço. Então, quando eu tenho tudo 0, eu simplesmente é como se eu copiasse o endereço original aqui para o endereço resultante, tá? Aqui no outro exemplo, eu quero não corresponder nada. Tá? Então, eu tenho o endereço 92.68.1.1 e não quero corresponder nada. Para não corresponder nada, ou para desconsiderar todos os bits, eu uso a máscara coringa 255, 255, 255, 255,
que na verdade é tudo 1. Então, como endereço resultante, eu tenho aqui tudo 0. Tá? E o outro exemplo, a máscara Coringa vai estipular que qualquer host na rede 192.68.1.0, a gente pode fazer assim, ó. Coloca o endereço IP 192.68.1.1, tá? Poderia ser ponto qualquer coisa aqui no final. Coloca a máscara Coringa 00.255. Com isso aqui eu estou dizendo o quê? Que eu vou levar em consideração somente os bits aqui do meu endereço que correspondem aos zeros da máscara Coringa, que são os 3 primeiros octetos. E o último octeto, que na minha máscara Coringa é 255, eu vou desprezar, né? Então eu vou zerar ele aqui. Então eu vou conseguir corresponder qualquer endereço que seja o 92.68.1. Qualquer coisa, tá? Que seria aqui o nosso zero. Então, realmente, a ideia é diferente da máscara subrede. Na máscara subrede, onde eu tenho 1 na minha máscara, aquilo ali no resultado é o que eu quero levar em consideração, né? Onde tem o zero, eu zero tudo. Aqui é ao contrário, né? Eu zero o resultado onde eu tenho 1 na minha máscara Coringa. Como é que eu calculo uma máscara Coringa? Aqui, o primeiro exemplo, supondo que eu quero permitir acesso a todos os usuários na rede 192.168.3.0, tá? Cuja máscara de subrede é 255.255.255.0 ou /24. Como é que eu faço para criar a máscara Coringa? Eu simplesmente pego a máscara aqui, que é tudo bit 1, que é a máscara 255.255.255.255, e subtraio aqui da máscara de subrede que eu estou usando, né? Que é a 255.255.255.0. Eu subtraindo aqui 0.255 menos 0, 255. Então, a minha máscara Coringa resultante é 0.0.0.255, que é exatamente o inverso, né, dessa máscara aqui. Um outro exemplo, supondo que eu quero permitir acesso à rede para 14 usuários na subrede 192.168.3.32/28. O /28, a minha máscara de subrede é 255.255.255.240, que essa está aqui em verde. Como é que eu descubro a minha máscara Coringa? Eu pego a máscara 255.255.255.255, que é a máscara completa, com todos os bits iguais a 1, diminuo da minha máscara aqui de subrede, e como resultante eu vou ter a máscara Coringa 000.15, que é exatamente o inverso da máscara aqui da minha subrede, né? Só inverter dos bits, onde é 0 eu coloco 1, onde é 1 eu coloco 0. E aqui um outro exemplo, eu suponho que eu quero corresponder apenas às redes 192.68.10.0 e 192.168.11.0, com a máscara de subrede 255.255.254.0, tá? Eu faço a mesma coisa, eu pego a máscara aqui, subtraio da minha máscara de subrede que eu estou utilizando, e vou ter aqui como resultado, então, 0.0.1.255. Tranquilo? Para fazer aqui o cálculo? Sempre assim, pego a máscara completa e diminuo da máscara que eu vou utilizar, ou na subrede, né, que eu estou utilizando. Para facilitar, pessoal, tem algumas palavras que a gente utiliza para não ter que escrever a máscara Coringa sempre, tá? Então, por exemplo, para facilitar a leitura das máscaras Coringa, a gente tem a palavra host e den, tá? Aqui está qualquer, que foi traduzido, mas no inglês é den. Para ajudar a identificar os usos mais comuns das máscaras Coringas, que são as mais utilizadas. Então, o comando, a palavra host, ela vai substituir a máscara 000, enquanto a palavra den vai substituir a máscara 255.255.255. Então, se eu quiser corresponder o endereço 192.68.10.10, eu posso simplesmente escrever host 192.68.10.10, ao invés de eu ter que escrever o endereço do host e a máscara Coringa 000. Assim como, em vez de inserir 000.255.255.255 para querer negar tudo, eu posso simplesmente escrever a palavra den sozinho. Então, aqui, por exemplo, como a gente falou aqui anteriormente, o 92.68.10.10.000 combina todos os bits do endereço. Então, para não ter que ficar escrevendo tudo isso aqui, eu vou simplesmente escrever lá na minha lista, na minha CL, a palavra host e o endereço 92.68.10.10. Isso quer dizer o quê? Que eu vou permitir ou negar somente esse endereço, ou somente esse host. Tá? Agora, se eu quiser permitir ou negar tudo, ao invés de eu escrever o endereço aqui 000 e a máscara Coringa completa, para ignorar todos os bits, eu posso simplesmente escrever a palavra N. Tá? Okay? Aí o N é qualquer coisa, então eu posso permitir N ou deny N, ou seja, permitir tudo ou negar tudo, ou qualquer, né?
Então, aqui vamos ver aqui os exemplos, entrando aqui nos comandos, como criar as listas, as ACLs, tá? A lista de controle. Então, aqui no exemplo da figura, mostra como a gente pode usar a palavra-chave DN, tá? De novo. DN, desculpa, N. Eu falei errado, não é DN da pessoa N, de qualquer, para substituir o endereço IPv4.0.0.0 por uma máscara Coringa. Então, são duas formas diferentes de escrever a mesma coisa, tá? Access list, depois a gente vai entrar aqui em detalhes na sintaxe, tá? 1, que é uma lista de acesso com o número 1, permite 0.0.0, que é um endereço, aqui, um endereço qualquer, 255.255.255.255, que seria para eu permitir qualquer coisa, tá? Se eu quisesse negar qualquer coisa, é só trocar o permit por N, tá? Que seria uma negação. Ou eu posso escrever access list 1 permite N. Então, tudo isso aqui em cima, eu posso substituir aqui por N, que seria qualquer. Tá? No outro exemplo, eu vou criar uma lista de acesso para permitir um host específico, que é um 92.68.10.10.0.0.0. Ao invés de escrever a máscara Coringa, eu posso simplesmente escrever permite host e aí passo qual o IP desse host. Tá? Ou seja, vou permitir somente esse host aqui ter acesso. Então, quando a gente for querer negar ou permitir tudo aqui, ou algo específico, permitir ou negar um endereço específico, tá? É aconselhável a gente usar as palavras aqui hosts ou N, tá? Para ficar até mais fácil de entender do que usar aqui as máscaras Coringa 0.0.0 ou 255.255.255. Depois a gente vai fazer aqui os exemplos aqui e fazer os comandos no roteador, tá? Então, aqui algumas instruções gerais de onde colocar, né, ou locais que a gente pode inserir e criar as ACLs, tá? Então, a gente pode usar as ACLs em roteadores com firewall posicionados entre a rede interna e uma rede externa, como a internet. Usar as ACLs no roteador posicionado entre duas partes da rede para controlar o tráfego que chega ou sai de cada uma dessas partes. Configurar as ACLs em roteadores de borda, de rede como aqueles situados na borda da nossa rede, que faz o acesso externo para a internet, tá? E configurar também as ACLs para cada protocolo de rede configurado nas interfaces do roteador de borda. Então, isso aqui é uma coisa bem importante, pessoal. A gente pode ter uma ACL por interface, por direção e por protocolo. Tá? Então, com duas interfaces, dois protocolos sendo executados, o roteador aqui que executa IPv4 e IPv6, ele pode ter um total de 8 ACLs separadas, aplicadas nele. Por quê? Porque para cada interface eu posso criar uma série de entrada e saída, e também uma série para IPv4 e para IPv6. Então, são duas interfaces, vezes dois protocolos, IPv4 e IPv6, e mais duas direções, né, que é entrada e saída. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 ACLs no roteador. Então, a gente pode também ter, na verdade, apenas uma ACL por protocolo, por interface, por direção. Então, eu posso criar uma ACL, por exemplo, na interface 01, IPv4 de saída. Posso criar uma ACL na interface 01 para IPv4 de entrada. Posso criar uma ACL na interface 01 para IPv4, para IPv6 de entrada. Também uma de IPv6 para saída, já deu 4. E numa outra interface, por exemplo, a 00, eu posso criar uma ACL de entrada para IPv4, uma de saída para IPv4, uma de entrada para IPv6 e uma de saída para IPv6, tá? Então, para cada protocolo, para cada interface e para cada direção, entrada e saída, eu consigo criar uma ACL diferente, ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 4 interfaces, eu poderia criar, na verdade, 4 vezes 2 vezes 2, 16 ACLs no roteador, tá? Aqui só uma tabela que vocês podem ler no material, que é algumas práticas recomendadas na criação, tá, de ACL. Locais que a gente coloca ACL. Onde é que eu vou colocar uma ACL na minha rede? Antes do roteador, depois, enfim. Então, a colocação correta de uma ACL, tá, ela pode fazer com que a rede opere com mais eficácia. Como, por exemplo, a gente pode colocar uma ACL para reduzir o tráfego desnecessário em uma rede, tá? Então, cada ACL deve ser posicionada onde há maior impacto sobre o aumento da eficiência. Como eu falei, existem dois tipos de ACL, a estendida e a padrão. Aqui nós vamos ver somente a padrão, tá? Mas as ACLs estendidas, a gente deve colocar essas ACLs o mais perto possível da origem do tráfego a ser filtrado. Isso evita que tráfego indesejado entre perto da origem sem ela cruzar a estrutura da rede. Por que isso? Porque na ACL estendida,
além do endereço de origem, eu também consigo colocar nela o endereço de destino, tá? Então, assim que o tráfego já está saindo da origem, com o endereço de destino eu já consigo ver para onde é que ele deve ou não ir, tá? Isso na SL estendida. Na SL padrão, que a gente vai ver aqui, elas não especificam o endereço de destino. Então, a gente sempre deve colocar ela o mais perto possível lá do destino, tá? Porque a gente não consegue já no início prever para onde ela vai, tá? Ela não tem, na ACL, na verdade, ela não tem endereço de destino, somente o endereço de origem, tá? Então, aqui, por exemplo, as séries estendidas são normalmente colocadas próximo à origem. Então, se eu crio aqui se eu tenho um pacote de origem e eu vou criar uma ACL relacionada a essa rede aqui, por exemplo, eu vou colocar provavelmente ela nesse primeiro roteador aqui, tá? Porque na minha ACL eu vou conter tanto o endereço de origem quanto de destino. Já uma ACL padrão, a gente normalmente coloca mais próximo ao destino. Então, se estou saindo dessa rede para chegar nessa rede aqui e eu quero criar uma ACL padrão nesse caminho, eu devo colocar essa ACL aqui mais próximo do destino, ou seja, mais do roteador aqui mais próximo de onde o pacote deve chegar. Tá? Então, aqui agora com um exemplo prático, demonstrar a colocação de uma ACL, tá? Que é configurada para bloquear o tráfego da rede 192.168.10.0/24. Essa rede aqui, ó, pessoal, é essa rede aqui, tá? Então, eu quero bloquear esse tráfego aqui, para ele não chegar na rede 192.168.30.0, que é essa rede aqui, tá? Então, eu vou sair aqui do PC1 e chegar no PC3, eu tenho que colocar uma ACL em algum lugar para bloquear esse tráfego, tá? Uma ACL padrão, de novo, como é uma ACL padrão, que só tem na ACL o endereço de origem, eu vou ter que colocar o mais próximo possível do destino. Como o destino é a rede aqui do PC3, eu vou ter que colocar aqui nesse roteador, tá? Mas a gente tem que ver se a gente vai colocar antes dele ou depois, tá? Ou seja, na entrada ou aqui na saída, tá? Então, há dois locais possíveis para configurar aqui a lista de acesso em L3. Se a lista de acesso for aplicada à interface S001, que seria aqui antes de chegar no roteador, né? Ela vai bloquear o tráfego para a rede 192.168.30, mas, que é o que a gente quer, mas também vai bloquear o tráfego para a rede 192.168.31.0, que é essa rede aqui. Por que isso? Porque, de novo, eu vou ter lá uma ACL que vai negar o tráfego para a rede... Desculpa, vai permitir o tráfego para uma rede... Desculpa, vai bloquear o tráfego para uma rede 30, mas também vai bloquear para a rede 31. Então, como é que a gente poderia fazer? Eu poderia colocar essa ACL na saída da interface que já está conectada aqui à rede 30.0, tá? Então, o melhor local para eu aplicar essa lista é na interface Giga 00 R3, que seria aqui. Assim, a lista de acesso deve ser aplicada ao tráfego que sai dessa interface aqui, tá? Desse jeito, os pacotes que são destinados a 168.31.0 vão continuar chegando até aqui, tá? Se a gente voltar aqui numa ACL, ó, vamos voltar aqui. O que eu coloco aqui, ó? Permita o endereço e a máscara. Esse endereço aqui, pessoal, tá? É o endereço da rede ou do host de origem, tá? Não do destino. Então, se, por exemplo, eu criar aqui uma ACL permite o tráfego... Desculpa, permite não. Bloquear o tráfego da rede 192.168.10.0, que é o que a gente quer fazer, né? Negando aqui, bloqueando o tráfego dessa rede aqui. Se eu colocar essa ACL aqui nesse ponto, antes do roteador R3, ele vai bloquear qualquer coisa que venha daqui e chegue aqui. Só que eu não quero bloquear tudo daqui para baixo, quero bloquear somente essa rede aqui, né? Por isso que eu tenho que colocar a ACL já na interface que pertence somente a essa subrede aqui, para que o PC1 continue conversando com o PC4, tá? Se eu colocar aqui, o PC1 não vai conversar com o PC3, que é o que a gente quer, mas também não vai conversar com o PC4, ok? Entenderam? Não. Sim ou não? Sim, até essa parte não está tão complicado. Tá? Então, pessoal, sempre se atenta a isso aqui, tá? Porque a série padrão, ela só tem o IP da origem, tá? Ou da rede de origem. Então, não, se eu tivesse também de destino, aí seria fácil eu vir aqui e saber, tá, se é esse destino, bloqueia. Se é esse, não bloqueia, ou ao contrário. Como a gente não tem, a gente só tem aqui o da origem, então se o roteador R3 lê aqui uma série que diga negue qualquer coisa que venha dessa subrede, ele vai botar fora. Não importa se é para a rede 30, rede 31,
para onde seja, tá? Então, por isso que quando é a série padrão, a gente tem que sempre botar o mais próximo possível do destino, tá? O mais próximo mesmo, tá? Inclusive, se puder colocar aqui na saída já da própria interface da subrede, tá? E agora, então, vamos para o que interessa, que é a configuração. Pessoal, a sintaxe para criar uma série, a gente tem dois tipos, tá? Tem a série numerada e a série nomeada, que seria uma série com número ou com nome, né? A ideia é a mesma, só que uma vai ter um número e a outra vai ter um nome. Então, o comando de configuração global que a gente utiliza é o access list para definir uma série padrão numerada que vai de 1 a 99. Tá? Então, eu posso criar séries numeradas de 1 a 99. A sintaxe é access list, o número da minha lista, que pode ser 1, 2, 3, 4 até 99. Demi, para negar, permite, para permitir, ou remark, tá? O remark é só observação sobre as entradas, tá? Para facilitar a compreensão. E a navegação na lista é como se fosse um label, tá? É um rótulo para a CL, para identificar melhor o que ela faz. O source, que seria o IP de origem. E o source wildcard seria a master coringa, né? Se eu quero pegar mais de uma máquina, quero pegar uma subrede ou algumas subredes. E o log é só para eu ativar o log aqui de mensagens informativas no console. E para remover uma série, tá? O comando global de configuração é no access list, que é um padrão da Cisco, né? Colocar no na frente de um comando para remover o comando. E o comando show access list para verificar a remoção da série. Depois nós vamos dar esses comandos aqui lá no roteador. Então, como é que a gente faria aqui para criar uma série depois para eu aplicar essa série numa interface? Então, para criar uma série, eu uso o comando access list 1. O que é 1? É o número da minha série, de novo, pode ser de 1 até 99, qualquer número. Permite, quero permitir o IP 192.168.10.0 e a máscara 000.255. Isso quer dizer o quê? Vou permitir qualquer pacote que o IP de origem seja 92.168.10. Qualquer coisa. Então, a instrução de exemplo vai corresponder a qualquer endereço que comece com 192.168.10.x. Tá? E depois de eu criar uma série qualquer padrão, a gente tem que vincular ela a uma interface usando o comando IP access group, tá? No modo de configuração de interface. Então, por exemplo, eu tenho que aplicar essa série em alguma interface para fazer sentido. Então, eu quero aplicar na interface serial 000. Então, eu vou lá no modo de configuração, coloco o comando interface serial 000 para entrar na configuração da interface. E dentro da configuração de interface, eu coloco o comando IP access group, o número da minha lista que eu acabei de criar, da minha série, que foi o número 1, né? E aqui eu tenho que colocar out ou in, de saída ou de entrada. Tá? Aqui eu estou colocando ela como a CL de saída. Ou seja, nessa interface aqui, o pacote vai chegar no roteador, ele vai ser feito o cálculo de roteamento, e aí depois, quando ele estiver saindo pela interface, é que vai ser aplicada aqui essa CL, uma vez que eu estou criando a CL de saída, ou seja, quando o pacote está saindo do roteador. Tá? Se eu colocar assim, ela seria aplicada quando o pacote está entrando no roteador. Para remover, então, uma série de uma interface, eu coloco o comando no IP access group, na interface. E se eu quiser remover uma série por completo, aqui, que é a que eu criei, o comando é no access list. Tá? Aí eu removo a série toda. Então, aqui um exemplo de uma série padrão numerado. Então, a gente vai ter aqui um exemplo que vai permitir o tráfego de uma subrede específica, mas vai negar o tráfego de um host específico nessa subrede. Então, primeiro aqui, eu criei um comando access list 1 para deletar uma access list de número 1 que já tinha sido criada anteriormente. Vou criar aqui uma CE, access list 1, DENI, host 192.168.10.10, ou seja, estou colocando na minha lista de acesso uma regra que vai negar o host 192.168.10.10, que é essa máquina PC1 aqui. Tá? E vou criar aqui uma outra instrução, access list na mesma lista, né, 1, que vai permitir 192.168.10.000.255, ou seja, que vai permitir qualquer máquina dessa subrede aqui, tá? Vou entrar na interface serial 000, que é essa aqui, e vou colocar o comando IP access group 1 out para ser uma ACL que dê saída nessa interface. Pessoal, as ACLs, elas são processadas na ordem aqui, tá? Então, primeiro,
o roteador vai negar o host e depois vai permitir qualquer máquina dessa subrede aqui. Percebam que esse PC1, ele faz parte da subrede 92.68.10.0, né? Mas como a gente está negando ele aqui inicialmente, então se o PC1 for tentar enviar um tráfego por aqui, para fora pela S000, a ACL vai bloquear. Qualquer outro PC dessa rede aqui vai ser permitida por causa dessa ACL aqui. Nesse outro exemplo aqui, então, a gente vai negar um host específico, mas vai permitir todos os demais tráfegos. Tá? Então, de novo, criei aqui access list 1, DN o host, neguei o mesmo host, e vou permitir qualquer outra coisa, tá? Permite N, né? Para permitir qualquer outra coisa. E vou colocar essa CL, vou configurar essa CL na interface giga00, que é aqui, usando o comando IP access group 1in. Ou seja, aqui é de entrada. Então, quando o tráfego dessa rede estiver entrando nesse roteador R1, essa lista de acesso aqui vai ser analisada para ver o que vai acontecer. E o outro tipo é a série nomeada, que tem o mesmo efeito, só que ao invés de ter um número, a gente tem que dar um nome. Tá? Então, identificar uma série com nome em vez de um número facilita a compreensão de sua função. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai criar uma lista padrão nomeada. Tá? Então, a gente utiliza um comando que é um pouco diferente, tá, pessoal? Na lista numerada, com números, é access list passando o número da lista. Na nomeada, é IP access list, tá? É um pouquinho diferente. E também tem que botar a palavra aqui standard, tá? Nesse tipo de lista, os nomes são alfanuméricos, diferenciam maiúsculas e minúsculas e devem ser exclusivos. Então, aqui eu criei uma IP access list standard. Isso aqui é o comando padrão para criar uma ACL standard nomeada. E aqui eu dou o nome da minha lista, que nesse caso foi no_access, tá? O nome pode ser qualquer coisa. E quando a gente usa uma nomeada, percebam que muda aqui a nossa linha de comando, né? Eu vou para um config standard ACL aqui, tá? No access list, ó, eu sempre configuro no modo de configuração global. Tudo config, ó. Na nomeada, percebam que muda aqui o meu prompt de comando e vai para como se eu estivesse já entrando na configuração, né, da ACL, fosse específico para configurar aqui a ACL. E o comando, então, eu vou lá da DN, host, 192.68.11.10, um outro comando aqui, uma outra instrução para permitir qualquer coisa, e depois eu saio da configuração. E tem outra diferença, né? Aqui eu sempre tenho que usar access list, passando número, sempre. Na nomeada, não. Eu crio ela, eu já entro aqui no modo de configuração da ACL nomeada, e eu já dou direto a permissão ou a negação e os IPs, ok? E para eu fazer a atribuição à interface, é a mesma coisa. Entro na interface, a IP access group, em vez de passar um número, vou passar o nome da minha CL, e depois, se é de entrada, que eu uso o in, ou saída, eu vou usar o out. Depois de a gente terminar aqui, pessoal, eu vou voltar ali no roteador, no Backtrace, a gente faz ali os comandos, tá? Uma coisa também interessante é que às vezes a gente pode usar um editor de texto, tá, pessoal, para a gente editar as ACLs. Tá? A gente pode dar lá o show running config, copiar lá as ACLs, se forem muitas, né? E depois a gente pode no editor lá fazer a atualização dessas ACLs. Depois eu vou lá e excluo a ACL, copio e colo e coloco a minha ACL aqui modificada, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, lá 20, 30 instruções numa ACL, a gente pode editar no editor de texto, lá ver direitinho, depois a gente só deleta com lá o no access list, aqui, por exemplo, 1, e depois eu copio e colo lá a minha ACL que eu alterei no editor de texto. Aqui a gente tem um exemplo de quando a gente usa uma série numerada, está usando números de sequência. Por exemplo, ó, quando eu show access list 1, perceba que em cada instrução, aqui em cada ACE, tem aqui um númerozinho, né? Que seria o número ou um ID dessa regra, dessa instrução. Então, se, por exemplo, eu errei aqui esse P192.68.10.99, eu queria que fosse, sei lá, o 10.10, eu errei o número. Como é que eu faço para excluir só essa entrada da minha CL aqui
e alterar ela sem que eu tenha que apagar toda ela. Imagina se eu tivesse aqui 20 entradas e eu errei uma. Imagina eu ter que apagar toda a CL e criar todas as 20 entradas novamente. Então, tem como eu apagar somente uma. Tá? Como é que eu faço isso? Eu entro no modo de configuração global, dou IP Access List, passo aqui o comando Standard 1, tá? Esse Standard que a gente vai criar a lista e passando o nome, a gente vai criar uma CL nomeada. Mas a gente também consegue usar essa palavra aqui, Standard, assim, usando um número, para eu acessar internamente uma CL e eu conseguir deletar uma entrada específica, tá? Então, aqui, por exemplo, eu entrei na minha Access List que eu criei aqui anteriormente, ó, de forma errada, e dou o comando no 10. O que é esse comando no 10? É para apagar a entrada de número 10 aqui da minha lista de acesso de número 1, tá? Que é a que eu criei aqui anteriormente. Então, eu vou apagar essa entrada que está em laranja, consigo criar uma nova, DN host 92681010, só que eu tenho que, antes de criar aqui, a primeira coisa que eu faço é colocar o número dela. Como eu apaguei o número 10, eu quero substituir ela com o mesmo número, eu coloco 10 espaço, a instrução DN host 192681010, tá? Então, eu vou apagar essa linha aqui e vou substituir por essa linha aqui. Se eu for lá e olhar de novo o Show Access List, vai estar lá agora certinho, ó, 10, DN 192681010. De novo, pessoal, esses números na frente aqui são só identificadores internos da Access List e que o roteador também depois utiliza para fazer a ordenação e a execução das ACLs, tá? Mas isso aqui é muito importante por isso, porque se eu tenho várias entradas na minha CL e eu tenho uma que está errada, eu vou lá, deleto só a que está errada, altero ela, crio de novo, na verdade, né? E deixo da forma que eu queria, tá? Da forma que eu imagino, ok? Claro, se for só uma lista, por exemplo, com uma entrada só, eu posso lá deletar a lista de acesso e criar uma nova, que vai ser só uma entrada, tá? Mas isso aqui vale para quando a gente tem bastante entradas ou 2, 3, 4, 5 entradas na nossa ACL. Então, quando a gente se refere aqui aos números da sequência de instrução, que é o 10, o 20, ali, o 30, as instruções individuais podem ser facilmente introduzidas ou excluídas, tá? Então, nessa figura aqui, ó, mostra o exemplo de como instruir uma linha em uma CL nomeada. Então, aqui eu criei uma CL anteriormente aqui com o nome no Access, e tem duas instruções aqui, essa DN e essa Permit aqui. E eu quero colocar uma entre as duas, por exemplo, com o número 15 aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu entro na minha lista de acesso, IP Access List Standard no Access, entro aqui no modo de configuração da minha CL, coloco o número que eu quero para a minha instrução, então no caso 15, e coloco a instrução DN host 192.68.11.11. Com isso, se eu for ver novamente aqui a minha lista de acesso, eu percebo que antes eu tinha só a instrução 10 e a 20. Agora eu tenho 10 a 20 e tenho aqui no meio a 15, né? Que foi a que eu criei aqui anteriormente. Então, ao numerar com 15, a minha regra, ela vai ser colocada entre as instruções 10 e 20, tá? Então, às vezes, é interessante a gente criar as regras com espaçamento de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, para que se eu quiser depois criar algumas regras entre elas, tá? Isso seja mais fácil, tá? Lembrando sempre, né, pessoal, que tem uma ordem aqui de execução. Então, primeiro o roteador vai ver essa aqui, depois vai ver essa aqui, por exemplo, depois essa aqui, e assim por diante, tá? Não necessariamente ele vai seguir essa ordem aqui 10, 15, 20 que a gente colocar. Na aula que vem a gente vai ver que isso nem sempre é verdade, tá? Às vezes ele faz uma reordenação interna aqui para otimizar essa consulta, tá? Mas ele vai seguir aqui uma ordem de um por um. Então, se na primeira instrução já tem uma correspondência, ele já executa aquilo ali e vai permitir ou vai negar o pacote, tá? Ele não vai ler as outras, tá? Então, por exemplo, se eu nego um pacote, um host específico, e depois eu permito toda uma rede que aquele host pertence, como inicialmente ele vai negar aquele host, então aquele pacote daquele host não vai ser excluído, tá? Mesmo que posteriormente eu esteja incluindo ele na rede que eu permiti, tá? Então, se atentem a isso. Sempre que eu achei uma correspondência, aquilo ali vai ser executado e o resto não vai ser lido, tá? Para aquele pacote. A gente pode também usar aqui o comando show IP interface para verificar se a série está corretamente aplicada à interface. A gente consegue ver as informações, por exemplo, de lista de acesso de saída número 1, lista de acesso de saída no access, tá? Que são a lista numerada e nomeada. Posso usar o comando show access list também
para verificar aqui as listas de acesso, então, Access List 1 e Access List No Access, e as suas regras aqui, ou as instruções que pertencem a cada uma das ACLs, tá? E aqui tem que falar, ó, percebam como a ordem aqui que aparece, ó, as instruções, a sequência aqui nessa lista de acesso, ela não é 10, 15 e 20, né? Apesar de ter feito isso anteriormente ali no exemplo. É 15, 10 e 20, tá? Porque o roteador, ele internamente, ele faz uma otimização aqui nessa ordem de execução. Tá? A gente vai ver isso na aula que vem. O comando show access list também, entre outras coisas, ele nos mostra quantas correspondências foi executada, ocorreu, na verdade, em cada instrução, cada regra. Por exemplo, nessa lista aqui, 1 teve 8 correspondências para essa regra aqui, ou seja, teve 8 tentativas dessa máquina enviar o pacote que foram negadas. Tá? Aqui embaixo foram 4 tentativas. Então, para cada uma das regras, existe um contador que diz quantas tentativas ou quantas vezes essa regra foi aplicada no roteador. Então, novamente, uma coisa importante lembrar que cada série tem um DNN implícito com uma última instrução, ou seja, toda série, no final, apesar de não aparecer aqui implicitamente, tá? Explicitamente, desculpa, existe um DNN, ou seja, existe um neg tudo. Então, ó, lê essa instrução, lê essa aqui, e depois, se não, nenhuma delas foi casado, ele vai negar tudo, tá? Sempre assim funciona. Só que essa instrução aqui, que não aparece aqui explicitamente, ela não tem um contador, tá? Então, eu não vou conseguir ver quantas vezes que o DNN que está implícito na minha ACL foi executado. Agora, se manualmente eu falar criar aqui o 30 DNN na minha ACL, aí sim, aí vai ser como se fosse manualmente, eu manualmente criando essa regra, aí sim vai aparecer quantas vezes essa regra aqui de negar tudo foi aplicada, né? Olha lá, Arthur. E um outro comando, que é o comando Clear Access List, que é esse comando aqui, Clear Access List Counters, passando o nome ou o número da ACL, serve para quê? Para a gente apagar quantas vezes aqui, quantas correspondências já foram feitas em cada uma das nossas regras, tá? Então, se eu quero apagar essas correspondências aqui para eu ter depois um novo controle, eu dou aqui o comando Clear Access List Counters, passando o número da ACL ou o nome, e aí esse contador vai ser zerado. E aqui, por fim, antes de a gente ir para o patch 3, a gente deve sempre também proteger as linhas virtuais ali para melhorar a segurança, né? Quando a gente vai acessar um roteador, tá? Pelas linhas virtuais, tá? Então, o comando Access Class, configurado no modo de configuração de linha, vai restringir as conexões de entrada e saída entre o dispositivo da Cisco e os endereços de uma lista de acesso. Então, quando a gente for configurar lá o line VTI de 0 a 4 ou de 0 a 15, tá? A gente usa aqui o comando Access Class, passando o número da ACL aqui, o nome, e in, ok? Ou out. Então, a gente também consegue nas linhas virtuais lá incluir, né, uma ACL para a gente ter esse controle de acesso remoto. Tá? Então, por exemplo, eu quero que somente o host 192.168.10.0 tenha acesso a linhas VTIs, aqui as linhas virtuais. Então, eu vou lá e crio a minha lista de acesso e incluo essa lista de acesso nas minhas linhas virtuais. Então, qualquer outra máquina que não seja essa aqui vai ser bloqueado e não vai conseguir acessar o meu roteador aqui pelas linhas virtuais. Tá? Então, a única diferença que tem aqui, que a gente já viu como configurar uma VTI, é essa linhazinha aqui para eu incluir a minha ACL que eu criei. Tá? Perceba que eu posso colocar isso aqui e criar a CL depois, tá? Tanto faz, a ordem aqui não importa. Desde que essa CL, quando eu executar ali, depois que for executar, ou acessar o roteador, já tenha sido criada. E é importante a gente sempre for fazer essa proteção nas linhas virtuais, tá? A gente ver se realmente, verificar se realmente está funcionando, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu criei uma lista de acesso número 21 para permitir o host 10.0, tá? E dei aqui explicitamente um DNN, ou seja, negar todo o resto. Então, para eu acessar esse roteador, esse PC aqui, quando eu fizer o SSH, ele tem que dar
sucesso e conseguir acessar. Qualquer outra máquina, por exemplo, um PC 168.11.1, sendo que o ponto 11 é de uma rede diferente dessa rede aqui, né, que eu estou aceitando. Aqui eu vou aceitar qualquer PC da rede 10.0. Qualquer outra coisa que seja diferente de 10.0 aqui, antes de 10 ponto qualquer coisa, eu tenho que negar. Então, como esse PC2 é da rede ponto 11 aqui, quando eu acessar o SSH, esse acesso tem que ser aqui recusado, tá? Então, é importante a gente fazer essa configuração, a gente fazer teste com 2 ou 3 IPs de redes diferentes, para realmente a gente ter certeza que somente aquela subrede ou aquele computador específico consegue acessar o roteador usando as linhas virtuais, tá? Que pode ser o SSH ou o Telnet, né? Mas lembrando que o Telnet não é recomendado utilizar. O 7.3 a gente vai ver na aula que vem, pessoal. Então vamos voltar aqui e vamos dar alguns comandos lá nos nossos roteadores. Vamos fazer aqui. Estão vendo aí o patch 3, pessoal? Sim, né? Sim? Sim. Beleza. Pessoal, então esse aqui é o primeiro exercício que vocês vão ter que fazer depois, que é o para reconhecer ali as ACLs, tá? Uma demonstração, na verdade, do funcionamento das ACLs. Mas eu vou usar aqui ele para a gente dar alguns comandos aqui. Então eu vou entrar aqui no roteador 1. Enable. Vou só aumentar um pouco aqui a letra. Fonte. Vamos ver como é que ficou agora. Melhorou, velho. Esse roteador, pessoal, ó, já tem configurado, já no próprio exercício, tá? Uma ACL list 11. O número 11, foi criado o número 11. Tem duas instruções aqui, duas ACE. Uma para negar qualquer máquina da subrede 192.68.10.0, tá? Lembrem, pessoal, que a máscara Coringa é o inverso da minha máscara de subrede, tá? Então, como essa aqui eu quero que negue uma barra 24, aqui eu zero os 3 primeiros octetos e só deixo 255 aqui no último, tá? Então, isso aqui está dizendo o quê? Eu vou negar, DN, qualquer pacote que venha da rede 192.68.10. Qualquer coisa, tá? Então, vou negar as máquinas dessa subrede 192.68.10, tá? E depois eu tenho um permit N, ou seja, vou permitir todo o resto que não seja isso aqui, tá? Mas isso aqui para agora é só para... Não é muito importante para nós, mas vai ser depois que vocês forem fazer o exercício. Então, para configurar uma série qualquer aqui, eu entro no modo de configuração global, configuro terminal. Então, vou criar conforme está ali nos PDFs, tá? Access list 1 permite. Então, vou criar uma lista de acesso de número 1 para permitir o quê? 192.168.10.0, máscara Coringa 0.0.0.255. Eu vou alterar, tá? Porque esse aqui, o IP que tem é o mesmo que já está aqui, né? Vou botar outro IP aqui, então. 192.172, sei lá. Opa. Eu apaguei sem querer. Permite 192.100.15.0.255. Tá? Eu vou permitir qualquer máquina que pertence à rede 192.100.15, tá? Enter. Vou criar na mesma lista aqui, vamos criar aqui um outro IP aqui. Ou para negar, DN host de uma outra rede aqui, da rede 20. 20. 100. Desculpa. 25. Então, eu vou criar aqui uma outra regra na minha mesma lista para negar o host 92.100.15. Não, desculpa. Vou botar outro número aqui, 20, 100. Tá? De uma outra rede qualquer, só para a gente colocar aqui mais uma regra. E vou aplicar aqui a interface serial 0/0/0, tá?
Então, entro na interface serial 000, e como é que eu faço para atribuir essa lista de acesso que eu criei a essa interface? Estando dentro da configuração da interface, eu coloco IP, Access Group, 1. Aí eu tenho que escolher se eu quero na entrada ou na saída, tá? Vou colocar Alt, que é o que está aqui no exemplo do PDF. Então, eu atribuí essa lista de acesso nessa interface serial 000. Vou dar um exit. De novo. Ó, perceba que eu tinha já isso aqui já anteriormente, né? E agora eu tenho mais uma lista de acesso, número 1, que permite qualquer pacote dessa rede aqui e nega o host da rede 92, desculpa, e nega o host com IP 92.100.20.100, tá? Que é de uma outra rede qualquer. Agora eu vou criar uma lista de acesso nomeada. Então, IP Access Standard, vou botar, sei lá, lista 1 aqui. Lista underline 1. Então, de novo, percebam que quando eu uso uma nomeada, pessoal, aqui, eu mudo aqui meu terminal, né? A minha linha de comando, ela é como se estivesse entrando aqui no modo de configuração de uma série padrão nomeada. Então, aqui vou dar um DN, host, vou negar o host 92, 168.11.10. Então, vou negar o host 98.168.11.10 e vou permitir qualquer outra coisa que não seja esse host. Então, cria uma outra regra, permite N. Dou um exit. Vou entrar aqui numa interface qualquer e vamos ver se tem a giga 0/0. Tem. Como é que eu faço para atribuir essa interface? IP Access Group. Lista. Desculpa, lista underline 01. Que é o nome da lista que eu criei anteriormente. É só. Desculpa. IP Access lista underline 1. Vou botar aqui de entrada. Tá? Então, IP Access Group, lista 1, in. Vou botar aqui no exit. Exit. Então, tinha a lista 1, agora eu criei uma outra lista de acesso, chamada lista underline 1, que tem aqui duas regras, né? Nega esse host aqui e permite qualquer outra coisa. Vou voltar lá para o modo de configuração e vou apagar essa lista 1 que eu criei aqui anteriormente, né? A lista 1 aqui. Não, vou apagar a 11 que já tinha anteriormente. Então, como é que eu faço para apagar essa lista aqui de acesso? No Access List, passo o número da lista. Então, eu quero apagar a CL11, simplesmente dou o comando no Access List 11. Sempre no modo de configuração global. Eu vou dar aqui um Enter e vamos ver o que vai acontecer. Vou voltar aqui. Ó, percebam que o que eu tinha aqui antes, a lista 11, como eu dei o comando no Access List aqui, agora quando eu fui verificar as listas com o comando Show Access Lists, ela não está mais aqui, né? A lista sumiu, só tem a lista 1 e a outra lista nomeada, lista underline 1. Tá? Não tem mais a lista 11, porque eu apaguei ela, ok? Agora, por exemplo, vamos mudar aqui, específico essa lista aqui, vamos mudar essa instrução aqui para uma outra coisa, tá? Para um outro endereço. Então, como é que a gente faz para mudar específico somente uma linha? Não ter que apagar toda a CL e criar tudo de novo. Eu vou lá no config terminal. Desculpa. Aqui. Terminal. IP Access List Standard. Aí é que eu posso passar ou o número ou a nomeada. Eu vou passar aqui o número 1, que é essa lista aqui de cima aqui. Então, aqui eu consigo apagar essa entrada ou essa e substituir, tá? Então, vamos apagar a primeira entrada aqui. Como é que eu apago a primeira entrada? O número da entrada, que é 10, né? E vou criar uma nova aqui, então, com o mesmo número. Então, eu vou botar 10. Lá, permite. Em vez de botar 192.100, vou colocar, sei lá, 188.200. Tá bem louco aqui. 20.0. E a mesma massa Coringa. Só para trocar aqui. Tá? Então,
eu alterei essa linha aqui, essa parte aqui, por isso aqui. Enter. Vou dar um end aqui. E vou dar um show success lists. Ó. Percebam, então, que eu apaguei anteriormente essa linha e agora, com esse comando aqui, eu coloquei uma linha nova, né? Substituí, na verdade, essa regra aqui, tá? Sem mexer aqui na regra de baixo, sem mexer nas outras ACLs também. Okay? E vamos também fazer o quê? Vamos criar uma regra. Deixa eu entrar aqui. Nessa lista aqui, underline 1, vamos criar uma regra de número 15 aqui, para colocar entre as duas aqui. IP Access List, Standard, List underline 1. Eu entrei dentro da lista de acesso. Quero fazer o quê? Vou criar uma regra, sei lá, que 15, DN 192, 168, lá, ponto 11, ponto 20. Mais um PC aqui, mais um host. Tá? Falta aqui a palavra host. Então, vou negar o host 92681120, tá? E vou colocar como o ID dessa regra o valor, o número 15. Vamos sair aqui. Mais um exit. Show access lists. Ó, nós tínhamos 10. Agora eu criei essa 15 aqui, que é o DN host 92681120. E a outra 20, permite N, continua como estava anteriormente. Opa, saí demais. E por fim, vamos dar aqui um show IP interface serial 0. O comando, pessoal, show IP interface aqui, dando o nome da interface, ele mostra várias coisas, entre elas aqui, ó, outgoing access list, ou seja, qual é a lista de acesso, de saída dessa interface? É a lista 1. Eu configurei lá anteriormente, né? A lista 1 como saída, out. Para a entrada, não tem nenhuma. Então, eu posso lá criar uma lista e colocar como lista de entrada, tá? Que só tem de saída. E se eu for ver a outra lá, giga 0/0, eu tinha colocado a de entrada, né? Tá lá, ó. Na interface giga 0/0, lista de acesso de saída não tem nenhuma, mas de entrada eu tenho a lista underline 1, que foi a lista que eu criei. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Quando a gente criar a lista de acessos, eu tenho que colocar ela nas interfaces, né? Atribuir elas nas interfaces. E para cada interface eu consigo atribuir uma lista de acesso de entrada, no caso aqui está a lista 1, e uma de saída, tá? Não é obrigado a fazer isso, mas eu consigo para cada interface ter sempre uma lista de acesso de entrada e de saída, tá? Isso aqui para IPv4, tá? Se for para IPv6, daí são mais duas listas, uma de entrada e uma de saída. Lembrem, é por interface, por protocolo IPv4 e IPv6 e também direção, né? Entrada e saída. Bem, senhores, muitas dúvidas, mais ou menos? Eu aconselho, se vocês conseguirem, tá, fazer os três ali exercícios que tem no SIGA, tá? Que é esse aqui, mais o de a série padrão e a série numerada, tá? Para vocês configurarem. Porque a CL tem essa parte também do... É isso aqui, já. Além de configurar, tem essa questão da máscara coringa, né? Porque quando tu vai usar somente um host, é fácil, é host e o IP, ou vai negar tudo o resto, o EDN e pronto. Agora, quando eu quero uma subrede, eu quero duas, eu quero um range ali, aí tem essa questão da máscara coringa, que não é tão difícil, mas é o inverso da máscara de subrede, o pessoal acaba se confundindo, né? Tá? Então, tem essa questão também, um pouco de lógica, de matemática envolvida na hora de configurar as ACLs, tá? Mas é questão de praticar. Depois dê uma olhada novamente no material, nessa parte aqui no início aqui, tá? Lá vai estar mais bem explicado no material da Cisco. Aqui é mais resumido, tá? Essa parte da máscara coringa, tá? Vocês têm essa ideia aqui de... por exemplo, eu quero só pegar
Qualquer coisa que comece com 92, 168 e o resto não interessa. Qual é a massa Coringa que eu vou usar? É a 00255, 255. Eu estou desconsiderando os últimos dois octetos. Tá? A massa Coringa me diz isso. Onde eu tenho bits 1 na massa Coringa, eu desconsidero aquele bit no endereço. Tá? Não interessa o que é. Pode ser qualquer coisa. Isso que é a ideia da massa Coringa. Tá? E é isso que às vezes vocês têm um pouco de dificuldade, porque é o inverso do que acontece na massa de subrede. Né? A massa de subrede é onde tem 1 que importa. Né? Na massa Coringa é onde tem 0 que importa. Tá? Mas é só uma questão de prática ali, e dar mais uma lida no material, que também não é nada... Não é nem bicho de 7 cabeças, tá? E também nessa ideia de entrada e saída, né? In out também, que faz diferença eu colocar na entrada ou na saída, uma série de entrada ou de saída. Dez, senhores. Alguma dúvida? Todas? O conteúdo é fácil de entender, agora é prática. É isso. Show. E aqui no Running Config, pessoal, a gente também consegue ver, tá? Quando a gente dá o Running Config ali, ó, vamos ver o que aparece aqui. Ó, quando a gente dá o Show Running Config, que é aquele comando padrãozão para ver a configuração, nas interfaces que a gente aplicou, as ACLs, também aparece, tá? Por exemplo, aqui, ó, interface giga 00, IP Access Group lista 1, underline min. Então, que a gente colocou lá e atribuiu essa gigabit 00. Na serial 00 também, ó, a gente atribuiu lá uma IP Access Group 1 out. Então, no Show Running Config, eu também consigo ver as interfaces e as suas respectivas listas de acesso, caso a gente tenha criado e atribuído as interfaces, ok? E aqui a gente tem também a lista de acessos que a gente criou, né? Ó, Access List 1, com as duas regras, e a estendida, tá? Percebam que até aqui aparece diferente, né? A lista de acesso 1 aqui, como é numerado, ó, se eu tivesse 10 regras, seriam 10 linhas aqui, uma para cada regra, né? Access List 1, Access List 1, Access List 1. Na nomeada, ela aparece dessa forma aqui, ó. Standard, lista 1, e aí a gente tem aqui as regras, tá? Uma por uma, tá? Mas aí não tem a repetição, como eu falei aqui do comando Access List, né? É como se fosse aqui alinhado internamente na... Mas as duas têm a mesma... Funcionam da mesma forma, tá? A diferença mesmo é só a forma de criar elas e a forma como elas são mostradas aqui nas configurações. Tá? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? E daí na aula que vem a gente tem o subcapítulo 7.3, que daí seria a parte aquela de soluções de problemas de ACLs, tá? O que pode dar de errado, às vezes trocar in, out, tá? Também aquela questão de a ordem de execução, mas desenvolver isso na aula que vem. Pessoal, só deixa aqui eu parar aqui a gravação para não ficar muito longa, já deu 1 hora e pouco.